E nessa aula nós vamos fazer a criação do seu primeiro componente em React. Esse é um passo fundamental para você começar a se familiarizar com a estrutura e a sintaxe do React. Nosso objetivo aqui é criar um componente simples que vai simplesmente renderizar um título na página, tá? Bora começar então, que agora é hora de mão na massa. Bom, no React um componente é essencialmente uma função que retorna algum código JSX. Vamos começar criando um novo arquivo para o nosso componente aqui, tá? Então, nós podemos criar aqui dentro da nossa pasta componentes. Se você não tem a pasta componentes ainda, cria essa pasta aqui dentro do projeto, tá? Dentro do projeto, dentro do app ou dentro do SRC, em qualquer um dos dois, dependendo da estrutura que você criou o seu projeto. Dentro da pasta componentes, vamos criar um arquivo chamado meucomponente.tsx, exatamente como eu criei aqui. E aí, basicamente, um componente, né? Existem também Class Components e Functional Components, tá? Esse componente que a gente está fazendo é um componente funcional porque Class Components é legado, tá? Desde que o React entrou na versão 18, eles meio que descontinuaram os Class Components. Você ainda pode criar, ele ainda é retrocompatível, então códigos que estavam na 17 usando Class Component e você migrou para 18, ele funciona ainda, mas a recomendação é que você não use Class Components e sim Functional Components, né? Então, basicamente, um componente ele é uma função que ela é exportada para você fazer o acesso externo dessa função. Então, nós temos a função aqui do mesmo nome do nosso componente, então eu criei um arquivo meucomponente.tsx, lembrando que o primeiro M e o C são maiúsculos por causa do camel case, das convenções que nós vimos anteriormente. Crio a função com o mesmo nome e aí dentro dela eu preciso criar o meu código aqui. E esse código, ele vai ser, como nós vamos criar só um título, vai ser um H1, eu crio um H1, dentro dele eu faço aqui o return, né, porque eu quero retornar ele para fora, para que ele possa ser renderizado na nossa tela. E aí eu faço aqui o export the full component. Com isso eu consigo acessar esse componente externamente, tá? Feito isso, nós precisamos carregar esse componente. Lembra que nossa página inicial era essa página aqui, onde nós tínhamos a página padrão do Next com o React e o TypeScript. Quando a gente criou o projeto, ele cria essa página, tá? Basicamente o que nós vamos fazer aqui é vir dentro da nossa página aqui, page.sx, que é a página inicial que ele carrega. Você vai ver que aqui tem um monte de código HTML, fazendo chamadas e etc. E aí, tá gostando dessa aula? Então eu tenho uma ótima notícia para você. Você sabia que você pode acessar esse curso e muitos outros totalmente de graça na plataforma da Refatorando? Isso mesmo, acesso gratuito a um mundo de conhecimento. Além de aulas como essa, você terá acesso a uma variedade maior de conteúdos, quizzes interativos para você testar o seu conhecimento e também poderá gerenciar o seu progresso no curso. Não perca essa chance. Clique no link da descrição desse vídeo aqui e faça o seu cadastro agora mesmo. Venha fazer parte da Refatorando e eleve a sua carreira em TI ao próximo nível. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o import do nosso componente. Da mesma forma que a gente faz em TypeScript, da mesma forma que a gente faz em JavaScript, tá? Faz import, meu componente, from, aí a pasta, né, o local onde ele está, no nosso caso aqui ele está dentro de components, e o nome do componente, beleza? E aqui ele está meio apagadinho porque a gente não está invocando ele ainda. O que a gente vai fazer aqui é basicamente apagar todo esse código aqui, ó. Inclusive, eu acho que vou deixar ele dentro da main, tá? Vou deixar o main aqui e nós apagamos todo o resto aqui. Como que eu faço para carregar um componente novo, um componente que eu acabei de criar? O teu componente ele vira uma tag, como se fosse uma tag HTML, tá? Então, se você digitar aqui meu componente, você vai ver que ele vai carregar, ele vai trazer em azul, né? A hora que você está lendo o código, você vai ver que esses tags parecidas com tags HTML que tiverem azul são componentes. Então, basicamente, se a gente voltar lá para nossa página agora, ele vai estar só carregando o nosso componente aqui e ele deu algum erro. Vamos ver o que aconteceu? Resolvido o problema, eu tive que restartar o nosso serviço aqui, apagando a pasta Next. Por algum motivo ficou preso a algo relacionado ao CSS. Bom, mas como nós estávamos trabalhando aqui, o nosso primeiro componente agora está renderizado aqui. Voltamos aqui para que vocês possam entender. Rod, mas quando eu crio uma página HTML, ela vai estar em branco, o texto vai estar fora de formatação. Ele está carregando, está dando a formatação que veio aqui, tanto do layout.sx e a própria classe main aqui, ela está dando os estilos, né? Então ela está trazendo o estilo que veio das configurações CSS que já estavam no projeto base que a gente estava utilizando, tá? Se você quiser alterar esse estilo aqui, você pode dar uma olhada nesses arquivos CSS, mas não é o propósito para essa aula. A ideia dessa aula realmente era mostrar para vocês a criação de um primeiro componente. Então nós criamos esse componente aqui, ele já está aqui na nossa tela, e com isso basicamente nós criamos um componente, importamos ele para uma página principal, uma página que vai utilizar esse componente, e fizemos com que ele fosse renderizado na nossa tela aqui, beleza? Agora eu deixei para vocês alguns exercícios para que vocês comecem a praticar, criar alguns outros componentes ali e começar a treinar essa habilidade que vocês estão adquirindo aí agora, que é criar componentes no React, beleza? Então vai lá, faz esses exercícios, eu estou esperando você na próxima aula.